tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. Aqui a ideia é fazer com que você adquira mais conhecimento, tenha vontade de estudar mais, ler mais, e aí eu trago para você várias dicas de leitura e conteúdo que você pode se aprofundar para adquirir mais conhecimento. Então, se você gosta dessa ideia, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e compartilha, porque isso vai fazer com que o conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E eu trago hoje para vocês essa história aqui do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, como dica de hoje. O C.S. Lewis, para quem não sabe, foi um escritor irlandês. Ele tem na história dele ali que ele perdeu a mãe muito jovem, e isso talvez seja um fator relevante para ele ter se tornado ateu. E aí, depois de um tempo, com algumas práticas, alguns estudos e com influência de amigos, entre eles o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, ele acaba se tornando cristão e fica muito conhecido por sua vertente cristã, por seus escritos cristãos. Durante a Segunda Guerra ele é convidado para fazer uma série de palestras, para levar conforto aos familiares de pessoas que estão desesperançosas com a situação de guerra. E aí foi assim que ele se tornou mundialmente famoso, especialmente entre os autores cristãos. Ele tem aquele livro Cristianismo Puro e Simples, que é muito famoso entre os cristãos protestantes, né? E tem essa série aqui de livros que teve essa repaginada, essas edições bonitas aqui. Eu tenho esse que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Olha só como vai funcionar esse livro. Então ele vai contar a história como sendo um romance epistolar. Então são várias cartas que o diabo, mal danado, escreve para o seu aprendiz, o vespertino. Então aqui a gente tem as cartas do diabo para o seu aprendiz, mas não tem as cartas do aprendiz para o seu diabo, para o seu tio, né, o diabo. E aí a gente vê ali as cartas do vespertino, do Vermelindo, não é vespertino, Vermelindo, de maneira indireta. E aí, essa maneira indireta vai aparecer aqui nos diálogos que eles estabelecem. Bom, e aí por que eles começam a contar a partir da visão do diabo? Aqui o C.S. Lewis vai dar pra gente uma introdução que nos sugere o que ele pretende fazer. Bom, a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. Martinho Lutero. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. Thomas More. Então a ideia dele é fazer aqui uma chacota com o diabo e, a partir do ponto de vista de diabo, nos dar algumas lições. Então ele vai aqui começar falando, orientando o Vermelindo, como que ele precisa agir em relação ao seu paciente. O paciente é o humano, ele chama de paciente, que ele precisa ali atordoar. E aí ele se refere a Deus como o inimigo aqui, e ao diabo maior, né, o Lúcifer, seria o nosso pai das profundezas. Ele diz assim: não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo, ou seja, contra Deus. Você tem que criar no ser humano suspense e ansiedade. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. Então ele fala: olha só, vamos criar suspense para que esse paciente, esse ser humano, se afaste cada vez mais de Deus. Então ele vai dando aqui várias dicas para o Vermelindo aplicar com seu paciente, de modo que ele afaste esse paciente de Deus. Em contrapartida, quando a gente lê, a gente pensa: então é dessa forma que eu me afasto de Deus, né? Então é assim que eu perco a minha fé. E aí ele segue: uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo. Então, quanto mais o homem se apega às coisas terrenas, mais ele se afasta da terra, independente do que ele esteja perseguindo. Pode ser a ideia mais genuína, a ideia mais honrosa, se for relacionada à nossa vivência na terra, isso nos afasta de Deus. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo.
Então, pessoas que vão para os extremos também, ele diz, pessoas religiosas ao extremo ou pessoas que são terroristas, então pacificadoras ou terroristas, tanto faz o extremo que você escolher, isso também te afasta de Deus e te aproxima do diabo. E ele fala uma coisa muito interessante também, ele fala assim, olha, você tem que entender que Deus, ele realmente ama essas criaturas, ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo, então nós somos a imagem e semelhança dele. Criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura, sejam qualitativamente como a sua, não porque ele as tenha absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele. O que nós queremos, né, o que o diabo quer, é apenas gado que possa acabar nos servindo de comida. Gado, esse termo hoje em dia tem muito sentido, né? Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Olha que bonito. Então ele nos ensina aqui o que Deus deseja de nós, o próprio diabo ensinando o que Deus deseja de nós e como nós devemos fazer para nos aproximar dele. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno, Deus é pleno, por isso transborda. O objetivo de nossa guerra é um mundo em que nosso Pai das profundezas tenha absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuem sendo distintos. Olha que lindo isso, fico até arrepiada. Isso é o mal danado falando, né? Então, imaginem só, se ele conhece assim tão bem a Deus, por que nós não nos aproximamos dele da mesma forma? E aí vão surgindo conflitos aqui, surge um conflito da mãe do paciente, da namorada do paciente, de vários elementos que surgem na história e nos fazem refletir sobre essa relação que a gente estabelece com Deus. É uma história que todo cristão deve ler, mas se você não é cristão, também vale a pena você fazer essa leitura, porque tem muito a nos ensinar. É isso que eu tenho para falar hoje, essa dica que eu tenho para o dia de hoje. E comenta aqui se você leu e gostou dessa história, se você já conhece C.S. Lewis. Provavelmente você conhece por Crônicas de Nárnia, porque ele é autor de Crônicas de Nárnia. E é isso então. Grande beijo.